Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV num giro de notícias, galera. Muita coisa a se falar do nosso Vascão, temos novo técnico, quero falar um pouquinho da chegada do novo técnico e já começam as especulações, tem especulação de um ex-ídolo que pode voltar ao clube e quero falar também um pouquinho de política, galera. A coisa tá pegando fogo, hein? Então, ó, tá chegando aqui por agora, primeira vez no canal, já curte o canal, já ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos, tá? Senta o dedo no like, ajuda a Vasco TV a chegar a mais vascaínos e eu volto rapidinho depois da vinheta da Amo Vasco. Segura aí. Galera, e o Vasco tem novo técnico, Marcelo Cabo, sai do Atlético Goianiense, foi campeão ontem do Goianão, jogando contra o Goianésia, foi para os pênaltis, ele venceu e logo após ele já falava como técnico do Vasco. Caveira, gostou ou não gostou do Marcelo Cabo? Cara, eu acho que o Marcelo Cabo é um cara que é um técnico que tem muito futuro, é um cara que já fez bons trabalhos no Atlético Goianiense. Para você ter uma ideia, o Marcelo Cabo era o técnico do Atlético Goianiense em 2016. O Vasco jogou a Série B de 2016 com o Atlético Goianiense e o Marcelo Cabo levou o Atlético Goianiense ao título daquele ano. Você lembra aquela fase que o Vasco ficou invicto? Foram 34 jogos? Então, o Vasco caiu, perdeu a invencibilidade num jogo no Espírito Santo contra o Atlético Goianiense. O Vasco perdeu de 2-1 naquela oportunidade. Quem era o técnico? Marcelo Cabo. Marcelo Cabo foi jogador do Vasco de futsal, né? E desde aquela época ele já mostrava, segundo o seu ex-técnico, né, um perfil de liderança e de muita visão de estratégia. Lembrando, galera, que o futsal, muitas das novas tendências do que os técnicos usam hoje, triangulação, jogar com goleiro avançado, né? Marcação dos pontas, vem do futsal. Então o Marcelo Cabo tem uma experiência aí grande no futsal, foi jogador profissional de futsal, passou por Vasco, passou por Flamengo, passou por Fluminense e tá voltando para o Rio de Janeiro. Ele que é carioca, tá voltando para o Rio e diz que está feliz de estar voltando para um grande clube, né? Disse que foi muito mais uma escolha dele do que do Vasco. Disse que quando recebeu o convite não pensou duas vezes. E uma outra pessoa que está muito feliz com a vinda do Marcelo Cabo, postou na internet e tudo, é a filha do Marcelo Cabo, que é vascaína assumida. E eu penso, se a filha é vascaína, muito provavelmente o Marcelo Cabo, que é profissional do futebol, costumam ser mais sóbrios, muito provavelmente ele também é vascaíno, né? Ele foi campeão goiano, como eu falei, campeão da Série B, né? E chega agora para fazer esse trabalho de reconstrução do time do Vasco para essa temporada que ainda não está confirmada, né? O Vasco está aí com descenso, mas tem essa situação toda do STJD da anulação do jogo do Inter, né? A gente vai falar já sobre isso. Então, assim, se tiver aqui para a Série B mesmo, eu acredito que o Marcelo Cabo, que tem experiência, o campeonato da Série B e o futebol jogado na Série B é diferente. Eu acho que o Marcelo Cabo vai ser de grande ajuda nessa mudança aí do time do Vasco, né? Então, galera, falando do STJD, galera, vocês viram a matéria do Globoesporte.com que saiu com os trechos do áudio do intervalo do jogo entre Vasco e Internacional, uma confusão, uma balbúrdia, e que tá claro, galera, que esse VAR é muito mal operado no Brasil. Minha opinião, é uma baita ferramenta, né? Agora, a forma que é usada no Brasil tá mais do que na cara que é usada de forma errada, né? A gente viu ali durante o diálogo, por várias vezes ele se enrolando, né? A gente já entende que tem sempre alguém que pode influenciar mais do que os outros. A gente viu que quem decidiu não foi o árbitro de campo, não foi o Bandeira, foi um dos árbitros de vídeo que incisivamente disse para dar o gol. Então, assim,
eu tenho sentido que o Vasco tem um caso na mão de erro de fato, né, de direito ali. Eu acredito que realmente o Vasco pode conseguir essa anulação, galera. E lembrando, se houver anulação e o Vasco empatar, o Vasco permanece na Série A, o que seria muito importante para o Vasco nessa temporada em termos financeiros, né? Na minha opinião, mesmo que o Vasco fique na Série A, o Vasco vai passar por uma reformulação de elenco e vai baixar custo da folha salarial. Porque o Vasco já ficava devendo com uma folha de 4 milhões, 4 milhões e meio. Então, mesmo ficando na Série A, eu acredito que o Vasco vai ter uma folha mais enxuta. E já começaram as especulações, né? Alguns jogadores do Atlético Goianiense sendo especulados, como Chico Coreano, que é um cara que eu vi um bom futebol durante essa Série A. Na verdade, ele não foi constante durante o campeonato inteiro, mas eu gostei muito dele em alguns jogos, né? Inclusive no jogo contra o Vasco. Tem alguns jogadores ali de zaga e meio campo interessantes. O Marcelo Cap costuma usar os volantes muito bem, né? Bota os volantes para jogar. E vamos ver se pinta alguma coisa aí do Atlético Goianiense, né? Inclusive até ouvi uma enquete aí da torcida para a torcida do Vasco, né? Perguntando se aceitariam um goleiro Jean no Vasco. Tem toda aquela história que o Jean teria agredido a esposa dele, né? E hoje em dia existe toda essa questão, né? De se não contratar jogadores com esse tipo de passado, né? O Jean, para mim, é um bom goleiro. É um goleiro melhor do que o Fernando Miguel, isso eu não tenho dúvida. É um goleiro que tem as características, inclusive, do Cabo, entendeu? Então vamos ficar de olho aí. Eu gosto do Jean, eu acho que o Jean seria uma boa contratação. Essa questão de se agrediu ou não agrediu, eu acho que isso é com a justiça. A gente tem tido muitos casos até que não há agressão. Eu confesso que não me informei, não corri atrás dessa informação, não deu tempo de checar se realmente foi ou não foi, se está sendo investigado. Mas eu sei que há essa situação com o goleiro Jean, mas eu acho que o Jean, pelo menos pelo futebol, seria uma boa contratação e encaixaria muito bem ali como goleiro linha do Cabo. E pasmem vocês, galera, pasmem vocês, roda na internet, né, que do Vivier Riasco está tentando cavar uma volta ao Vasco da Gama. Ele postou uma foto, né, ele sempre posta foto com short do Vasco, ele postou uma foto que ele segurava uma camisa do Vasco, e já dizem por aí que ele está disposto, inclusive, a baixar o salário para voltar para o Gigante da Colina. Eu vou dar a minha opinião aqui de torcedor de que não aguenta mais essa situação. Riascos não, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu não acredito também que essa diretoria contrataria o Riascos, né? Até porque o Riascos, na última passagem, todas as passagens pelo Vasco, foi muito mal. É um cara assim, legal para tomar uma cerveja, né? Jogar uma biribinha, né? Ir na praia, curtir uma água de coco com a galera, jogar um futevôlei, mas já deu de Vasco da Gama. Eu realmente espero que o Vasco parta para novas contratações. Falando em contratação, vamos falar de quem pode ficar. Houve uma especulação do Germancano estar indo para o Corinthians, né? Na verdade, do interesse do Corinthians em Germancano, não é a primeira vez que isso acontece, porém o agente do jogador foi bem claro dizendo que ele tem contrato, ele cumpre contrato. Uma coisa minha que eu já percebi no Alexandre Pássaro, ele não vai fazer o que as outras diretorias, e essa diretoria, principalmente essa do Alexandre Campelo, fez, que eu acho um erro, que é esse tipo de situação. A gente não quer mais esse jogador e a gente quer negociar esse jogador. Quando você faz isso, você denigre, você deprecia o seu ativo. Então, ele já fala, não, ele fica, ele cumpre o contrato, e se alguém vier perguntando por ele, aí ele negocia. Você não fala, por exemplo, que o Wesley que o Vasco quer se livrar do Wesley de qualquer jeito. O que acontece? Ninguém quer o Wesley. Então, assim, eu vejo uma inteligência muito grande nesse rapaz Pássaro, né? Sabe se portar, sabe falar, sabe se comunicar muito bem, né? Um gestual muito incisivo, sabe? E eu gostei muito
dessa atitude dele de dizer que todo mundo fica, não tem essa, inclusive Leandro Castan. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que com certeza um vai sair, outro não vai sair. Ele vai desenhando aos poucos. Não tem que falar esse tipo de coisa, galera. É igual falar que o Thales Magno tem que ser vendido de qualquer jeito. Aí você já mostra para o mercado que você está desesperado. Você concorda? Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu sempre tive essa opinião e, ó, tô gostando muito do Alexandre Pássaro. Galera, uma rápida passagem na política do Vasco, um negócio que eu não gosto de falar, mas é notícia, a gente tem que falar, né? Enfim, o Campelo apareceu, né, galera? Depois do pronunciamento aí da diretoria na sexta-feira, o Campelo apareceu, fez um comunicado, né, uma carta, né, cara, bastante informação ali, fazendo meia-culpa, pedindo desculpa pela Série B, mas ele ficou muito, mas muito pé da vida com essa situação do vice do Vasco falar que o Vasco vem sendo roubado, né? Generalizou, não apontou quem seria, e ele entendeu que ele falava da gestão dele, né? Então ele veio a público, veio cobrar, dizendo que pelo menos na gestão dele não foi assim, ele pede uma retratação, né? E, cara, assim, me deu embrulho no estômago, cara, ver esse cara vir à tona de novo, né? Para dar posicionamento. Eu realmente cobrei um posicionamento dele aqui, mas toda vez que ele vem a público, cara, fede aqui, eu fico com uma sensação ruim, né? Outra situação também que aconteceu foi o Levenciano, que veio à internet falar diversas coisas depois da entrevista da diretoria, disse que o posicionamento é de time pequeno, etc, etc, e agora tá no Twitter, né? Dizendo que, para quem quiser saber aonde estavam os fundos, eles ainda estão lá, mas estão condicionados a isso ou aquilo. Sinceramente, eu acho que isso não agrega em nada, né? Eu realmente venho falando aqui da união dos vascaínos, e eu sempre digo que o exemplo tem que vir de cima, né? Mas tá parecendo utopia, né, cara? Os caras realmente tem o rei na barriga, né? O Vasco nunca tá em primeiro lugar para esses caras, sempre o ego antes, né? E a gente está aqui prestando atenção no que está sendo feito e cobrando, tá? Vamos cobrar, vamos ficar de olho, porque essa situação é muito maléfica pro nosso clube, beleza? Só para terminar, eu esqueci de falar, tem essa situação também, para não dizer que a gestão do Salgado também não está cagando o ambiente político, eles estão querendo abrir uma sindicância aí, para dar uma olhada nos atos de Alexandre Campelo, Silvio Godoy, Monteiro, né? Os presidentes dos poderes do Vasco, menos o Mussa. O Mussa ali não foi citado, né? Por quê? Porque o Mussa é do grupo deles, né? Apesar do Mussa ter feito muita besteira. Cara, eu acho que se houve algo grave mesmo, deve ser levado à sindicância, mas eu vejo isso muito mais como um ato político, né? E me entristece, porque mais uma vez eu vejo os políticos do Vasco deixando o clube em segundo lugar e partindo para uma guerra que não tem nada a ganhar. O Vasco não ganha com essa guerra, já falei. Os caras têm que focar em rever o estatuto, trazer responsabilidade fiscal para o presidente, né? Amarrar a situação no clube de uma forma que ninguém possa usurpar mais ainda o clube de regata Vasco da Gama. E a gente vai estar aqui sempre cobrando e de olho nesses caras que estão no poder e os que estão fora do poder, que é uma classe desunida e por muitas vezes egoísta. Beleza? Ó, chegou até aqui, senta o dedo no like, tá? Obrigado pela audiência, obrigado por você que esteve aqui com a gente. E hoje à noite o Felipe volta com mais uma resenha da Vasco TV. Saudações vascaínas, abraço.